Toda a gente conhece estas palavras, certo? São as palavras dos magos, uma frase que nos leva logo para uma das histórias mais famosas do mundo. Mas, como em todas as grandes histórias, há muito mais por baixo da superfície. O que é que está, de facto, por trás da estrela, da viagem, dos presentes? E por que é que o nascimento de um bebê causou tanto alvoroço? Bem, é exatamente isso que vamos explorar. Vamos tentar desvendar o mistério por detrás desta narrativa, juntando as peças do puzzle da profecia, da história e da teologia para perceber o seu significado mais profundo. Este vai ser o nosso caminho. Vamos começar com a demanda dos magos e, passo a passo, vamos construir o contexto para se perceber porque é que esta história teve um impacto tão grande ao longo dos séculos. Então, vamos lá começar pelo início. Quem eram, afinal de contas, estas figuras misteriosas que vêm do Oriente? E o que é que as pôs em movimento? Olha, a primeira coisa a perceber aqui é fundamental. Os magos não pertenciam ao povo de Israel. Eram estrangeiros, astrólogos, provavelmente da zona da Pérsia, e representavam todas as nações fora do mundo judaico. A busca deles não foi por acaso. Foi baseada numa profecia com séculos, do livro dos Números, que falava de uma estrela que ia assinalar a chegada de um novo governante. Portanto, para eles, uma estrela não era só um fenómeno no céu, era um convite divino. Mas, para percebermos a importância desta luz que os magos procuravam, temos de recuar um bocado no tempo e perceber a escuridão em que o mundo estava mergulhado. Imaginem isto. Estamos em Jerusalém, mas cerca de 500 anos antes da chegada dos magos. E o ambiente? Bem, era de uma desilusão profunda. O otimismo do regresso do exílio na Babilônia tinha simplesmente desaparecido. O regresso a casa não foi de todo a celebração que se esperava. Pelo contrário, gerou conflitos enormes entre os que tinham ficado e os que voltavam agora para reclamar terras e heranças. A cidade estava cheia de influências estrangeiras, a fé estava em crise. E para piorar, o projeto mais importante, a reconstrução do templo, estava parado por causa de disputas internas. Era de facto um tempo de desânimo total, um período de escuridão moral e espiritual. E é mesmo no meio de toda esta escuridão que surge a voz do profeta Isaías. Ele não está a descrever a realidade, atenção. Ele está a lançar uma promessa. E a sua mensagem é radical. É como se dissesse, não se deixem abater, porque a promessa de Deus é maior do que o vosso desespero, a luz vai chegar. E esta profecia tornou-se, claro, a âncora da esperança do povo durante os séculos que se seguiram. Com o tempo, esta esperança numa luz e na salvação começou a ganhar uma forma muito mais concreta. O sonho de um rei perfeito, um Messias, que finalmente iria cumprir todas as promessas de Deus. O Salmo 71 é incrível para percebermos isto. Mostra como o sonho humano de um grande líder se alinhava com o projeto de Deus, mas com uma diferença crucial. Enquanto as pessoas sonhavam com poder político ou com glória nacional, a promessa divina era sobre um rei cuja força vinha de Deus e cuja missão principal era a justiça para os pobres e vulneráveis. E mais, um rei cujo reino não seria apenas para uma nação, mas para todas. E para sublinhar esta ideia de universalidade, o Salmo fala em reis de Tarsis. Ora, Tarsis não era um sítio no mapa. Era mais uma ideia, sabem? Significava o lugar mais longe que se possa imaginar. O objetivo era deixar bem claro que a esperança não era num herói local, mas sim num rei universal, cujo reinado de paz e justiça chegaria aos confins do mundo. Durante séculos, foram estas as esperanças. Agora, vamos dar um salto no tempo até São Paulo, porque é ele que nos dá a chave para entendermos como todas estas peças se encaixam naquilo a que ele chama o mistério. Quando Paulo fala de mistério, temos de ter algum cuidado. Não se refere a um enigma ou a algo secreto. Pelo contrário, para ele, o mistério é o plano magnífico de Deus para a salvação. Um plano que não foi revelado todo de uma vez, mas que se foi desdobrando pacientemente ao longo da história. E esta revelação foi mesmo progressiva. Começou lá atrás com a promessa a Abraão de que a sua descendência seria uma bênção para todas as famílias da terra. Continuou com os profetas, como Isaías, que sonhavam com Jerusalém a ser um farol para o mundo. Atingiu o seu ponto mais alto em Cristo e, finalmente, coube aos apóstolos, como Paulo, anunciar que o plano estava completo. E qual é o clímax desta revelação? É esta ideia absolutamente revolucionária. A salvação, a promessa, a herança, não são exclusivas de um só povo. São para todas as nações. E, de repente, a viagem dos magos, aqueles estrangeiros do Oriente, ganha um significado tremendo. Eles são a primeira prova viva de que o plano de Deus era, desde o início, para todos. Pronto. Agora que temos este contexto todo, vamos voltar à cena em Jerusalém e Belém. Porque a chegada dos magos não revela só o plano de Deus, revela também as diferentes formas como a humanidade reage a esse plano.
A cena mostra-nos 3 reações completamente distintas. Temos os magos estrangeiros que, apenas com um sinal e uma mente aberta, se põem a caminho. Depois temos Herodes, o poder político, que ouve um rumor e reage com medo e violência para proteger o seu lugar. E talvez o mais trágico de todos, temos os peritos religiosos. Eles sabiam exatamente o que as escrituras diziam e onde procurar, mas esse conhecimento todo não os levou a fazer nada. Ficaram indiferentes. E já agora, um detalhe histórico super interessante que esta história nos dá. Nós sabemos que o rei Herodes morreu em 4 a.C. A ordem dele para matar todas as crianças com menos de 2 anos, para jogar pelo seguro, sugere que Jesus nasceu na verdade entre 6 e 4 a.C. Pois é, o nosso calendário, criado no século VI, tem um pequeno erro de cálculo. E esta história antiga fala-nos diretamente hoje. Esta citação da nossa fonte de análise lembra-nos que, nos nossos dias, a revelação pode não vir de uma estrela no céu. A luz é transmitida através de pessoas, de testemunhas que partilham a esperança. E assim, a história dos magos transforma-se numa pergunta para cada um de nós. Perante a luz da verdade, da esperança ou de uma nova revelação, que tipo de pessoa seremos? Seremos como os magos, que procuram de coração aberto? Como Herodes, que se fecha com medo? Ou como os escribas, que sabem tudo, mas não se mexem? A estrela, de uma forma ou de outra, continua a brilhar. A escolha da resposta é nossa.